E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira, aqui em São Luís. Também está aqui conosco o pastor Nengo Vieira, da Igreja Bola de Neve, aqui na capital maranhense. Sejam muito bem-vindos ao programa. Alciné, é uma alegria muito grande, é um prazer voltar ao teu programa, um programa que tem exalado, né, tantas informações, tantos assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, né? Por isso chama-se referencial. E é uma alegria sempre estar aqui contigo, Alciné. Prazer também estar aqui novamente, né, Alcineia, né, conhecer o pastor Nengo, aqui da Bola de Neve, já passei lá em frente ao prédio. E estamos aqui para abençoar as pessoas também, né? Compartilhando. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer todo nosso. E hoje a gente vai falar sobre como a pandemia, ela é um sinal de que o apocalipse realmente se aproxima. Olha, na minha visão, sem sombra de dúvida, o Covid vem sinalizando aquilo que Jesus já predisse. Se você prestar atenção lá em Mateus 23, 24 e 25, Jesus ele aborda com muita precisão e com riquezas de detalhes o que haveria de acontecer. Literalmente, a igreja, né, nós como igreja, nós estamos vivendo o princípio das dores. Né? A mulher quando está grávida, né, o neném ela vai se desenvolvendo e daqui a pouco ela começa a ter contrações. Eu creio que a igreja está nesse período de dor e de contrações para a vinda de Jesus, mas ainda não é o fim. Faço minhas palavras do pastor Nengo. Não tem como esse momento alguém estar desapercebido, embora a gente saiba, mas desde 2020 o mundo mudou e é um sinal. Exatamente, eu ia falar os mesmos livros, né? Mateus 23, 24, 25, se a pessoa ler, se você ler, você vai ver que Jesus fala isso ali. E um detalhe que nós vemos hoje é que justamente esse tá percebido. A nossa igreja, nós temos assim, ministrado, ensinado os irmãos a estar nessa percepção, entendeu? Tá atento a esse momento. Eu disse até um dia desse que na pandemia, a academia aqui da terra, as academias fecharam, as academias do céu abriu, porque a nossa fé vai ser checada, nosso conhecimento bíblico, entendeu? A nossa vida ali em Deus, está na rocha ou não, sem dúvida, isso faz toda a diferença. Essa sinalização do Covid, ele veio para elucidar tantos detalhes que, como o pastor falou, aqueles que não estão apercebidos, aqueles que não estão atentos, aqueles que não estão conectados com o termômetro da humanidade é a Bíblia. A Bíblia sinaliza, pontua com precisão, com exatidão, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer. Né? Então, é um momento onde esse Covid, aqueles que têm vida com Deus, consequentemente, vão se isolar dos homens, mas, consequentemente, vai se aproximar de Deus, com mais frequência, com mais propriedade. Né? É a mesma coisa da máscara, a gente põe máscara para as pessoas, mas diante de Deus a gente tira as máscaras, a gente remove as máscaras, para que a nossa transparência, a nossa pureza, a nossa sinceridade seja mais reflexo daquilo que Ele é. Né? Ele pede ser de santo que eu sou santo, né? E sem santidade não veremos a Deus. Então esse momento é um momento que eu vejo que Deus está passando a régua, saber realmente quem são, né? E quem parece que é, né? Fake cristão, né? Quando vier a surpresa, porque a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, é surpresa, você não sabe que hora o ladrão vai atacar a tua casa. Então, a casa que nós mencionamos somos nós, que é a casa de Deus, a morada do Espírito Santo, né? Então, se esse Espírito Santo ele não está atento, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão, né, edificam, né, aqueles que edificam. Então, é uma necessidade, Alciné, que eu vejo que nós, como igreja, nós devemos, mais do que nunca, intensificar e qualificar o nosso relacionamento com Deus, sem arrodeios. Deus não tem frescura, ensino, não. É isso você dizer que você é santo na vista das pessoas, na vista de Deus, Deus não enxerga você. Mas é exatamente por isso que é importante que as igrejas, que os pastores, né,
assumam esse compromisso, essa responsabilidade de estar lidando com isso, informando, né, os fiéis dentro das igrejas sobre toda essa situação. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo aqui com os pastores Rodrigo Costa e Nego Vieira. É um instante só, eu volto já. E de volta nesse terceiro bloco do programa, vamos continuar o nosso bate-papo sobre os finais dos tempos, com o pastor Rodrigo Costa e o pastor Nego Vieira. Bom, eu queria falar, saindo um pouquinho dessa questão da pandemia, do coronavírus, a gente sabe que acontecimentos vêm levantando aí uma série de questionamentos sobre a liberdade do cristão ou religiosa, né? A gente sabe aí que muitas coisas estão acontecendo no mundo inteiro relacionados à liberdade religiosa. Aqui no Brasil não é diferente, a gente tem se deparado com muitas situações. Como é que a igreja está vendo toda essa situação? Eu acredito que o papel da igreja, né, como o instrumento vivo de Deus aqui na terra, né, vem para poder esclarecer, vem para direcionar, como se fosse o próprio Wi-Fi do céu aqui na terra. Jesus é o Wi-Fi que veio do céu, né, conectou a humanidade a Deus, e esse Wi-Fi, meu irmão, não tem nada nem ninguém que venha bloquear esse sinal de Deus. Então, aqueles realmente que têm compromisso, porque assim, Alcineia, eu vejo que existe ministérios e ministérios, pastores e pastores, né, doutores e doutores, engenheiros e engenheiros, a qualificação de cada um vai ser exposta por aquilo que ele faz, pelos seus feitos, né, como reflexo daquilo que ele é. Então, nós como pastores da Igreja Bola de Neve, nós temos essa responsabilidade de estar o tempo todo, né, trazendo a cultura do reino, imprimindo, né, na vida deles, porque a cultura do reino é eterna. Essa cultura secular é uma cultura devastadora, que é um caos, que vai a cada tempo que passa, o pecado ele se dilata, né? E a Bíblia sempre diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é o papel da igreja fazer com esse avanço dessa infecção na vida das pessoas, sejam, né, paralisadas, seja estacionada e seja bloqueada, para que as pessoas realmente vivam aquilo que Deus espera de mim e de todos, viver o que Ele já deixou como caminho aberto para que nós possamos seguir nessa jornada. E, pastor Rodrigo, essa questão de falar em cultura, né? Eu acho que a cultura do reino, ela tá independente de religião, de denominação. Eu acho que hoje nem se para mais para discutir isso, né? Sem dúvida. A própria nomenclatura já diz, né? Cultura do reino. Jesus falou que nós somos cidadãos dos céus. Então, em cada estado, país, tem uma embaixada. Então, por exemplo, tem a embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Quando alguém entra ali, naquele local, ele não segue a lei do Brasil, ele segue a lei americana. Então, dia 4 de julho, dia da independência, na embaixada americana no Brasil é feriado. Então, nós somos cidadãos do reino, nós somos embaixadores do rei, do céu, né? Então, nós estamos aqui, mas não somos aqui. Obviamente, isso, em algum momento, ataca a liberdade, porque a cultura do mundo, a direção do mundo, quando choca com a cultura do reino de Deus, nós temos que ficar com a cultura do reino, cuja constituição manual é a palavra, é a Bíblia. Então, volto novamente, Mateus 23, 24, 25, o Senhor fala também lá desse tempo de perseguição, desse tempo que a liberdade vai ser restringida. E falando aqui do Brasil... Falando em liberdade, desculpe eu interromper, mas, por exemplo, na China, as crianças que frequentaram as igrejas, né, elas foram proibidas, né, de frequentar a igreja, ameaçadas, famílias ameaçadas. Aqui no Brasil ainda não aconteceu isso, mas em compensação também eu percebo que algumas coisas a gente já é meio que cerceado, né? Porque, Alcineia e pastor Nengo, vou falar uma coisa para vocês. A pandemia, ela também veio revelar, ela trouxe o poder e a força da igreja para o mundo todo. Entendeu? A pandemia mostrou isso, ficou claro.
né? Foi um tempo que muita gente procurou o Senhor, procurou a igreja, por isso que todas as coisas cooperam, né, para o bem. Nós, enquanto igreja, a Igreja Videira, nós somos uma igreja em célula, né? Hoje a maioria das igrejas também são em pequenos grupos, enfim. No grande aglomerado, né, de as pessoas estarem juntas, os prédios estavam fechados, mas nas casas a igreja estava acontecendo. Gente estava sendo salva. Olha o que aconteceu, nós temos igreja na Argentina também, e o pastor de lá estava conversando comigo que quando a pandemia começou, eles tinham 150 irmãos. E aí na Argentina fechou tudo, e foi até muito mais rígido que aqui no Brasil. Mas as células continuaram, lives de oração e tal. Aí retomou lá, foi voltando. Quando a igreja voltou, eles tiveram que trocar de lugar, que já estavam 300 pessoas. Olha aí. Entendeu? Eu sempre digo que a pandemia trouxe esse lado positivo, né? Um momento de autorreflexão, um momento em que as pessoas de fato parece que acordaram mais para o relacionamento que elas podem ter com Deus. E isso ataca, interfere a questão onde nós vivemos hoje do mundo espiritual, que é uma realidade, entendeu? Do inferno, do inimigo se levantar contra a igreja, e aí vem essa perseguição, vem a restrição da liberdade, mas não tem jeito, a igreja é imparável. Pode vir, Roma não conseguiu, os romanos não conseguiram deter, então não é hoje que vai conseguir, né? Olha, eu gostaria de continuar batendo esse papo aqui sobre esse assunto. Realmente é um assunto que merece um tempo muito maior, né? Infelizmente a gente não tem esse tempo ainda, mas vamos ter, se Deus quiser. E eu quero agradecer a participação do pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira. Quero também agradecer a participação do pastor Nego Vieira aqui no programa de hoje, falando, né, sobre finais dos tempos, sobre liberdade religiosa, sobre pandemia, enfim, é um assunto que de fato merece que vocês voltem aqui para a gente continuar, pode ser? Com certeza, referencial parte 2, escatologia, pastor Nego Vieira, pastor Rodrigo Costa aqui, né, esboçando, né, tratando desse assunto tão importante que você precisa estar apercebido, né, que Deus possa abrir os seus olhos para que a sua vida não fique à deriva, mas que você tenha um Wi-Fi, sabe de onde você está e principalmente para onde você está indo. É importante você saber disso, né, pastor? Eu só quero dizer que você que nos assiste nesse assunto tão importante, que você se torne um referencial e que você não perca o programa referencial, que traz coisas de referência para que eu e você nos tornemos referenciais de Deus aqui na Terra. Mais uma vez, Alciné, obrigado, né? Primeiro de 2022, aqui eu estava mandando para alguns, né? E também eu deixo uma palavra para aqueles que estão assistindo, vão nos assistir, que de fato é um tempo em que a nossa fé está sendo checada. E não precisamos ficar com medo, mas a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor, né? Então, se você está firme com o pastor, você está guardado. E traga outros para o rebanho também, porque nunca vivemos um tempo tão favorável para pregar o evangelho como esse. Mais uma vez, muito obrigado. Quero abençoar o programa e declarar que esse ano vai ser o melhor ano do programa referencial. Obrigado. Então a gente vai encerrar o programa ouvindo a música aqui com o pastor Nego, tá certo? Maravilha. Eu vou tirar essa máscara aqui para ficar melhor para cantar. Eu vou cantar uma canção, Alcineia, do meu primeiro CD, que tem tudo a ver com o assunto que a gente está comentando aqui, chama Juízo Final, né? Diz assim a canção. Como é bom saber do dia do juízo final, vem como ladrão, precedido pelos teus sinais, vem para destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também Deus sempre estará ao teu lado a lutar. Seja aonde for, seja onde estiver, sempre
vai te ajudar no amor. Então passe a saber do dia do juízo final. Vem como ladrão, precedido pelos seus sinais, e vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também Deus sempre estará ao teu lado a te amar. Seja ele quem for, seja ela qualquer, sempre vai te amparar no amor. E como é bom saber do dia do juízo final. Vem como ladrão, acredite se você quiser, creia, ele virá de repente e todo olho verá. Se mostra do Oriente ao Ocidente, mas todo mundo vai ver a chegada do Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. Tudo em acabamento para o seu lar. Mateus. Somos um só coração.